Começou a era Felipe Luiz no Flamengo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E bom, primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês por não ter feito vídeo nem na demissão do Tite e nem na apresentação do Felipe Luiz, né, na confirmação de que ele seria realmente o técnico principal do Flamengo e não mais o interino, como o Flamengo inicialmente tinha dito em nota. Eu tava com um problema na garganta, eu tava até meio sem voz, eu vou até tentar colocar um áudio que eu mandei pro meu pai recentemente. Pela minha voz é que minha garganta tá zoada. Inclusive porque minha garganta tá zoada que eu não consegui fazer vídeo. Minha garganta piorou bastante. Mas hoje já, graças a Deus, estou melhor. E vamos então falar hoje a respeito da estreia, né, do Felipe Luiz como novo técnico do Flamengo nesse jogo na Copa do Brasil, diante do Corinthians. Uma vitória do Flamengo por 1-0 com o gol do Alexandro. E tem algumas coisas bem importantes pra gente discutir aqui que eu queria trazer pro debate. Eu quero a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários do vídeo o que você achou dessa partida do Felipe Luiz, o que você achou da estreia dele como técnico do Flamengo, o que você achou da atuação do Flamengo como um todo. Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. E também peço para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like nesse vídeo, que isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Quanto mais likes esse vídeo chega a mais gente, e quanto mais gente, mais pessoas podem se inscrever, e isso ajuda imensamente o meu trabalho. Mas bom, vamos falar então aqui a respeito da estreia, né, do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, e teve algumas coisas que foram realmente impressionantes. O Flamengo teve um grande volume de jogo, o Flamengo teve muito mais finalizações, o Flamengo pressionou o time adversário no campo defensivo dele o tempo inteiro, e eu quero trazer para vocês aqui algumas estatísticas a respeito desse jogo. O Flamengo teve 19 finalizações no jogo, sendo 5 no gol e 3 grandes chances de acordo com o aplicativo SofaScore. 60% de posse de bola, o goleiro adversário trabalhou bastante. Não, pera, isso não foi Flamengo e Corinthians, isso foi Flamengo e Palmeiras, pela Copa do Brasil também. Agora sim, agora encontrei a estatística certa. O Flamengo teve 17 finalizações, sendo 3 no gol e 4 grandes chances de acordo com o SofaScore, e teve 61% de posse de bola, dominou praticamente as ações do jogo inteiro. Não. Esse, na verdade, é o jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileiro há umas 3 semanas atrás. Apesar da minha péssima qualidade como ator, como vocês puderam perceber aqui nesse momento, na verdade, não teve nada de muito grande de mudança por parte do time do Felipe Luiz em relação ao trabalho do Tite. Eu sei que muito provavelmente agora os flamenguistas vão estar descendo a lenha aqui nos comentários, ou então deixando seu dislike depois dessa minha explanação inicial, mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O problema do time do Tite era que o time era inconstante. Não é que o time era ruim ou mal treinado, é que o time era inconstante. O Flamengo não conseguia ter consistência. Porque o Flamengo teve grandes jogos esse ano com o Tite. Esse Flamengo e Vasco que eu mencionei foi 1-1, o Flamengo não conseguiu vencer o jogo, porque assim como nesse jogo contra o Corinthians, e também no jogo contra o Palmeiras, apresenta o mesmo problema que vem, na verdade, de muitos e muitos anos, que o Flamengo não consegue fazer gol. Perde oportunidades claras todo santo jogo. Nesse jogo de hoje, agora sim, as estatísticas verdadeiramente corretas, foram 19 finalizações do Flamengo, sendo 7 no gol, e foram 6 defesas do Hugo Souza. Foram 57% de posse de bola durante toda a partida. O Corinthians melhorou bastante no segundo tempo, inclusive, ofereceu muito perigo ao Flamengo, colocou 2 bolas na trave, teve um lance que o Léo Pereira salvou em cima da linha praticamente, mas o ponto é que a atuação do Flamengo em si não foi em nada diferente das boas atuações que o Flamengo teve com o Tite. A questão toda é o fato de que desde a época do Tite e até mesmo antes disso, até mesmo, gente, na época do Jorge Jesus, o Flamengo já era um time que perdia muitas oportunidades de gol. Isso é um problema crônico do time. Eu não tô aqui defendendo o trabalho do Tite, eu acho que o Tite foi sim bem mal em alguns aspectos, a campanha dele da Libertadores foi pavorosa, mas na Copa do Brasil o trabalho dele foi bem interessante, tanto é que venceu o Palmeiras jogando de futebol muito bom. Aquele jogo foi um jogo excelente do Flamengo. Nos 2 jogos contra o Bahia, embora tenha ido muito mal no jogo de ida, no jogo da volta no Rio de Janeiro foi uma boa partida do time. Esse jogo contra o Vasco teve um domínio claro o jogo inteiro, só que vacilou no lance onde gerou o gol de empate do Felipe Coutinho. Da mesma forma como nesse jogo de ontem contra o Corinthians, o Flamengo também teve o domínio das ações do jogo inteiro, mas o adversário teve a oportunidade de fazer o gol, teve a oportunidade de empatar o jogo, e no jogo de volta o Flamengo poderia estar numa situação muito mais complicada. Gente, a verdade é que não existe uma fórmula de bolo, não existe algo que vai ser feito dessa forma, vai dar certo, vai ser feito dessa forma, vai dar certo. A grande questão é que existia sim uma má vontade por parte de alguns torcedores com o Tite, mas ao mesmo tempo é nítido que o trabalho do Tite não apresentava consistência o suficiente para lhe manter no cargo de treinador. As entrevistas coletivas que ele deu após o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi a última partida dele pelo Flamengo, e contra o Peñarol, foram coisas pavorosas. Bom, nenhuma entrevista coletiva do Tite era algo minimamente decente de se assistir, um bagulho incrivelmente chato e tedioso.
Mas nessas duas coletivas em particular, tinha coisas que os torcedores do Flamengo saíram estarrecidos após ouvir ou então ver as reações do seu treinador. A cara do Tite depois de ser eliminado pro Peñarol era a cara de alguém que não tinha mais reação, era o semblante de alguém que não conseguia mais trazer aquele aspecto de um vencedor. Ele tava muito abatido e parecia que não tinha mais capacidade de reagir. E depois do Atlético Paranaense, quando ele falou que o Matheus Cunha seria titular diante do Corinthians nesse último jogo, gente, aquilo ali, nenhuma pessoa em sã consciência num jogo decisivo colocaria o Matheus Cunha antes do Rossi. Não tem a menor capacidade. Eu confesso que eu não acho o Rossi o goleiro dos mais confiáveis do mundo, mas ele é um goleiro com capacidade e tem muita experiência em times grandes. Ele jogou antes do Flamengo no Boca Juniors, então não tem a menor capacidade do Matheus Cunha roubar a titularidade dele num jogo de tamanha importância. A Copa do Brasil hoje é a única chance realmente plausível do Flamengo ser campeão de alguma coisa grande esse ano, apesar de, na minha opinião, ser o terceiro torneio de maior relevância que o Flamengo disputou. Eu não tô aqui dizendo que o trabalho do Felipe Luiz não vai ter absolutamente nada de interessante daqui em diante, nem tô dizendo que o trabalho do Felipe Luiz vai ser inconstante como foi o do Tite. O que eu quero dizer foi, a boa partida que o Flamengo fez diante do Corinthians foi equivalente às boas partidas que o Flamengo fez com o Tite, com o Palmeiras, por exemplo, com o Bahia no segundo jogo, com o Vasco, apesar do empate, ou também o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar no Maracanã. Como eu já mencionei, a questão toda do Tite foi inconsistência e algumas teimosias que no primeiro jogo o Felipe Luiz já mostrou uma certa complacência, apesar de que teve um ponto muito negativo por parte do Felipe Luiz. A teimosia do Tite que o Felipe Luiz corrigiu foi finalmente colocar o Léo Ortiz de titular como zagueiro do Flamengo. Assim, eu não consigo entender por que o Tite foi tão teimoso em não colocar o Léo Ortiz pra jogar. Ele botava ele de volante e funcionava até que bem, mas gente, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Ele já tem sido isso há pelo menos 2 anos e o Tite não colocava ele pra jogar de zagueiro, cara. Eu acho que o Fabrício Bruno tem suas qualidades, mas pro estilo de jogo que o Flamengo e que o torcedor do Flamengo quer ver, o Léo Ortiz é muito mais capacitado. O Léo Ortiz tem uma saída de bola muito melhor. Ele consegue criar saindo de trás, ele consegue criar espaços com um drible, ele tem capacidade de fazer um corte já dando um passe com um toque. O Léo Ortiz é muito melhor zagueiro do que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira também tem mais qualidade com a bola no pé do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno melhorou muito nisso desde que chegou no Flamengo, ele era bem pior nessa característica antes de aterrissar na Gávea, mas comparado a esses dois, a qualidade dele nessa característica é muito inferior. O Fabrício Bruno pode ser muito útil em partidas onde o Flamengo esteja precisando de mais força defensiva. Essa é a principal qualidade do Fabrício Bruno, tanto é que o Luis Soares falou que o Fabrício Bruno no quesito marcador foi o melhor zagueiro que ele enfrentou no futebol brasileiro. Então alguma partida que o Flamengo precisa sim de um marcador físico em alguém, o Fabrício Bruno pode e deve fazer essa função, mas no início de um jogo onde o Flamengo tem que apostar na sua qualidade com a bola, na envolver do adversário e tem de sair lá de trás criando com qualidade para poder tirar o adversário de uma zona de conforto, não tem por que o Fabrício Bruno ser titular na zaga antes do Ortiz. E o Pulgar jogando protegido como foi na partida de hoje melhora bastante na sua qualidade, até que o Pulgar teve uma boa partida. Ele não vinha fazendo bons jogos, mas ontem jogou realmente bem. Agora, o erro do Felipe Luiz foi colocar o Gabriel Barbosa. Gente, não tem a menor condição do Gabriel ser titular do time do Flamengo. A única explicação é porque o Felipe Luiz e o Gabriel são amigos, é porque o Felipe Luiz e o Gabriel têm uma boa relação, porque o Gabriel não joga futebol há 2 anos. Pode perguntar pra qualquer pessoa que me conhece, eu fui um grande defensor do Gabriel Barbosa, ele fez grandes atuações pelo Flamengo, o Gabigol deu 2 Libertadores pro Flamengo, aquela Copa do Brasil diante do próprio Corinthians, inclusive, foi depois que ele bate o pênalti que a torcida sente o momento virar pra poder conseguir vencer aquela Copa do Brasil. Ele naquele momento inflamou os torcedores do jeito que a torcida levou o Flamengo a vencer aquela final, mesmo que nos pênaltis. Os jogadores do Corinthians sentiram aquele peso e os jogadores do Flamengo foram empurrados pela sua torcida a partir daquela hora, a partir da ação do Gabigol. Mas assim, em 90 minutos praticamente em campo, ele ficou em campo durante 86 minutos, na verdade, o Gabigol teve 15 ações com a bola, uma finalização o jogo inteiro. Tudo bem que foi uma bela finalização, se a bola tivesse entrado, teria sido um mega de um golaço, foi um chute de letra pra quem não viu, mas gente, ele não participa do gol. Mas, gente, ele não participa do jogo. O Gabigol não fez absolutamente nada. O Gabigol teve mais impedimentos do que finalizações o jogo inteiro. Ele ficou impedido 3 vezes pra uma finalização. Ah, mas ele fez um gol. Cara, ele tava claramente impedido. No ângulo do VAR, né, que foi divulgado, a imagem não era tão clara, mas nesse ângulo que você tá vendo agora, é muito claro que o Gabigol tá na frente dos zagueiros. E isso é um erro dele. É um erro de posicionamento dele. Se ele tivesse prestado atenção nos defensores antes de partir, ele teria feito
feito o gol em condições legais e o Flamengo estaria numa situação muito melhor pro jogo de volta. O Flamengo tem uma vantagem mínima, é literalmente a menor vantagem possível. E aí você pode me dizer: ah, mas o Gabigol é um atacante, ele não vai tocar na bola com tanta frequência. o Héctor Hernandes, o atacante titular do Corinthians nesse jogo, tocou 25 vezes na bola, sendo que ele ficou em campo durante 67 minutos. Ele ficou em campo 19 minutos a menos que o Gabigol e tocou mais na bola. Um time que teve apenas 43% de posse de bola. Esse mesmo Héctor Hernandes teve 2 finalizações. As 2 foram bloqueadas, é verdade, mas ele teve 2 finalizações. O Gabigol no jogo inteiro teve uma. O Gabigol é uma figura nula hoje no Flamengo. Eu entendo o Felipe Luiz por ser amigo do Gabigol tentar trazer o Gabigol, o velho Gabigol de volta, mas a chance disso acontecer é praticamente inexistente, porque ele parece não demonstrar a menor capacidade de fazer isso ser algo concreto. E se o Felipe Luiz quiser ter sucesso como treinador do Flamengo, ele vai precisar corrigir a qualidade do Flamengo nas finalizações, porque, novamente, isso é um problema crônico do Flamengo há anos, e o Flamengo não pode jogar tão exposto a ponto de um time tão bagunçado quanto o Corinthians ter as oportunidades que teve. Novamente, o Corinthians teve 2 chances na trave no segundo tempo. E, mais uma vez, reforço, o que o Flamengo precisa, o que o Flamengo estava precisando esse tempo todo é de consistência. Se jogar de forma consistente e fazer as oportunidades que cria, porque o Flamengo cria oportunidades, a questão é que não consegue aproveitá-las, o Flamengo vai voltar a um caminho de vitórias e o Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil e não vai correr riscos de ficar fora da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Só precisa corrigir essas 2 coisas. É fácil? Não exatamente, porque o Flamengo é um time inconsistente há muito tempo e o Flamengo é um time que perde gols de forma crônica há anos. Mas, se o Felipe Luiz quiser demonstrar que ele é um treinador capacitado, estas são as 2 principais missões que ele vai ter pela frente e vamos ficar de olho no desempenho do novo técnico do Flamengo. Então, pessoal, esse foi aqui o nosso vídeo a respeito da estreia do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, a respeito de Flamengo e Corinthians, para ser mais preciso. E, mais uma vez, eu peço para que você deixe aqui nos comentários o que você achou da estreia do Felipe Luiz, o que você achou da partida do Flamengo como um todo, o que você achou aqui das coisas que eu falei a respeito. Vamos fazer esse debate aqui com qualidade. E para você que ainda não é inscrito aqui no É do Jogo, se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações para que você seja avisado toda vez que tivermos um vídeo novo. Hoje, às 7h30, horário de Brasília, ou às 11h30 para aqueles que estão em Portugal, teremos um novo episódio do podcast É da Champions, para falar a respeito dos jogos desta semana de Champions League. E mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente o meu trabalho. E para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.